Eu gostaria de chamar ao palco Shashenka Ishas, doutora em ciência. Pode vir, Shashenka. Tecnologia e Educação pelo Cefet Rio, educadora ambiental, professora e pesquisadora atuante em escolas públicas do Rio de Janeiro. Obrigado, Shashenka. Pode sentar. Também queria chamar a Marilene Neves, mestranda em Relações Étnico-Raciais no Cefet e professora regente nos anos iniciais do ensino fundamental da Prefeitura do Rio, SME. Seja bem-vinda. Gustavo Machado, doutor em Psicossociologia de Comunidades e Ecologia Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, UNIDES, que ele vai falar bastante hoje, né, Gustavo? Seja bem-vindo. E o Tatsu Chubo, doutor em Engenharia Ambiental pelo Programa de Engenharia Ambiental da Universidade Federal do Rio e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, Sérgio Arouca. Seja bem-vindo também, Fiocruz. É um prazer ter vocês aqui. Por favor, podem sentar onde vocês se sentirem à vontade. A casa é nossa. Eu vou me sentar também um pouquinho. Nesse aquário de hoje, a gente quer debater um pouquinho essa ideia da horta como uma inovação pedagógica, né? Então, a ideia é a gente falar um pouquinho do livro que acabou de ser lançado. Então, como a gente vai falar do livro, eu não vou nem citá-lo agora, depois para a gente ganhar tempo nesse debate, nessa conversa. Mas, antes de tudo isso, eu queria que vocês fizessem as boas-vindas, fizessem a autodescrição. Perfeito? Bom, boa noite, gente. Sejam todos bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Eu sou Gustavo, um homem branco. Eu estou com uma calça branca comprida, com uma camisa branca curta, com 2 orixás pintadas, Iemanjá e Oxum, cabelo preto e sapato marrom. É muito bom estar aqui com vocês. Passo para os demais. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Shashenka. Eu carrego esse sotaque da minha terra de origem, que é o Uruguai. Moro aqui já há 13 anos, mas ele não quer ir embora. Sou uma mulher alta, loura, branca, e eu estou vestindo uma roupa que representa os quintais, as hortas que a gente constrói e cultiva com as crianças, bem colorida, cheia de estampas, uma calça jeans e um tênis vermelho. E um colar de sementes que ele representa muito do que eu acredito, que vocês vão ver daqui a pouco. Boa noite, eu sou a Marilene, eu sou uma mulher preta, alta, tenho os cabelos crespos, né, coloridos, de castanho claro, estou usando óculos mesclados de alguns tons de castanho e marrom. Eu estou usando uma blusa preta larga, com a barra em tons de laranja, a barra das mangas, calça jeans e tênis preto. Boa noite a todos, sou Tatsu, sou um homem, não sei dizer se branco ou se amarelo, porque eu sou mestiço, né, mas tenho feições orientais, cabelo preto, pele mais ou menos clara, estou vestindo uma camisa cinza, calça jeans, um tênis branco, e eu acho que é isso. Sejam bem-vindos, obrigado. Obrigado, gente. Para a gente começar, antes de começar esse debate, a gente preparou um vídeo que a gente chama esse momento de sensibilização, para estar todo mundo na mesma página, para a gente entender o que significa esse painel de hoje, que se chama Hortas como Inovação Pedagógica. Então, vamos entender por que essa pergunta e por que essa provocação. Já parou para pensar na potência que há em uma semente? Para nós, sonhos são como essas sementes. Era um canteiro e um deserto. Um canteiro que não tinha nada. Não tinha muita alegria como tem hoje em dia. Sabe a música Era uma caixa muito engraçada, não tinha teto, não tinha... Dessa vez era um canteiro muito vazio, não tinha planta, nem tinha... Não tinha nada, era uma coisa a ser construída, era um sonho a se realizar. Ao longo de 5 anos, a gente conseguiu, de forma coletiva, transformar um ambiente totalmente degradado
em um espaço inovador que trouxe agroecologia, ecopedagogia ao currículo escolar. Quando a gente estudou a metamorfose, o processo de metamorfose, que as crianças puderam acompanhar na prática, a observar a lagarta se transformando na borboleta, no final do processo a gente soltar a borboleta na natureza. Era uma lagarta meio espinhenta, daí ela foi e virou um casulo meio verdezinho. Logo depois eu percebi que a borboleta, ela não sai do casulo voando. Ela tem que se preparar para voar. Isso é tipo a nossa vida, sabe? Dentro dessa escola, que a gente se prepara aqui para um certo lugar, sabe? Isso aqui faz parte da vida de todo mundo. Então, a matemática, a geografia, as ciências, a língua portuguesa, até a relação que a gente tem, né? Tudo isso, a horta enriquece muito esse trabalho. Quando eles estão ali aprendendo na prática, consequentemente, o ouvido, a escuta, está ali junto, está trabalhando junto com o olfato, está trabalhando junto com o visual. Então, assim, traz outras possibilidades, principalmente para alunos que têm maior dificuldade de concentração, de compreensão, que aprende de um jeito diferente. Então, a matemática aparece o tempo todo na horta com relação ao perímetro, os gêneros textuais, e aí vem receita e também os cálculos multiplicando a receita, e vamos dividir, vamos repartir aquilo que foi feito, né, com os produtos da horta. No preparo culinário do muffin de couve, muitas crianças que nunca tinham sequer se permitido provar couve, elas passaram a se permitir a provar e passaram a comer couve na merenda escolar. E nós chegamos no projeto do Manguezal, que é um projeto que, assim, que transpôs a horta, transpôs os muros da escola. E esse projeto que a horta traz é inovador, é ancestral, mas é inovador. É ancestral porque a gente já tem isso, mas é inovador porque a gente parou, a gente deixou de acreditar que os conhecimentos que os nossos ancestrais traziam eram potentes e reais para trazer aprendizagem. Eu acho que a horta é muito interessante por ela ser muito educativa e a gente poder aprender se divertindo. É um jeito, assim, inovador de aprender. Porque a maioria das vezes a gente não se diverte muito aprendendo. E aqui a gente se diverte. Isso dialoga profundamente com o campo dos laboratórios vivos, que são as salas fora da sala de aula, né? São as salas no verde, são as salas nas hortas. Eu sinto que na sala a gente acaba ouvindo mais a professora falando. Aqui eu sinto que a gente ouve mais nós falando. Não tem como pensar mais como seria sem a horta. E aí a gente pensa numa horta e automaticamente no imaginário está o fato de comida, né? Mas a horta, ela nos nutre em múltiplas camadas. Ela nos nutre da vivência, da experiência, de entender. Por vezes a gente nem sequer chega a degustar o que a gente está plantando porque não deu certo. E esse não dar certo também é uma forma de aprender. E o livro é resultante também de tudo isso. Quando você chegou com a proposta, eu falei, gente, que loucura isso, né? Como vai ser isso? Mas eu acho que fluiu de uma forma muito do cotidiano. Esse livro ele nasce da atuação de uma mãe pesquisadora de dentro da escola que articula muitos atores. Então, a gente está falando da importância da gestão participativa e da tecnologia social. Então, como que a tecnologia, como que os projetos, eles precisam ser construídos junto com as pessoas. O meio acadêmico, né, dando suporte, trazendo também novas conexões para nós, para aqui, para dentro da escola, isso enriquece muito o nosso trabalho também. A primeira coisa que me surgiu foi como que isso seria muito útil mesmo, assim, agregador para sugestões de outras escolas, outros territórios. O livro é importante porque ele acaba inspirando outras unidades escolares a partir da nossa prática. Quando a gente aplicou esse projeto na Agenda 2030 do Inova, né, que é uma agenda da Fiocruz como um todo, isso foi para mim como uma semente. E como toda semente ela precisa ser regada, para que aquele potencial possa realmente ocorrer.
né? Então a gente foi lá, pegou, aplicou, trabalhou para poder fazer, entrar nesse edital, entramos no edital, conseguimos o recurso e hoje a gente vê esse resultado, que esse livro lindo, né, baseado não no saber tecnicista, mas no saber de construtivista, ou seja, todo o conhecimento aqui foi construído coletivamente, com quem estava aprendendo e com quem estava ensinando. Um lindo trabalho, né, de construção do conhecimento de verdade, desde a sua raiz, e sistematizar isso num livro é oportunizar a outras pessoas esse conhecimento. O livro não é descolado da prática. O livro não é sobre a escola. O livro é com a escola. O livro fala de um processo que foi acontecendo paulatinamente. A importância desse livro é para as crianças, para a escola, mas para a sociedade. Esse livro para um grupo de professores, para as famílias compreenderem a relevância de todo esse projeto, de tudo que foi vivenciado para si. A gente chegou a essa estética de um livro de receitas, que seria o ideal para a gente contar essa história, né? Que é uma história que nutre. Ela nutre a comunidade escolar, ela nutre as crianças de conhecimento e ela também nutre, trazendo para as crianças esse outro olhar sobre a comida, sobre o alimento, a produção do alimento, né? É a nossa voz que está ali, né? É a nossa fala que está ali. É uma maneira da voz da gente tá saindo da escola. Esse é um livro também permeado por afetos. Ele foi construído a partir da escuta sensível, a partir das memórias, a partir das histórias. Então, o que a gente está ofertando com esse livro são receitas de afeto, de práticas educativas, mas, sobretudo, de práticas de respeito com a natureza. A gente tem 2 pais que foram os revisores do livro. O editor deste vídeo é o pai do aluno. Eu sou mãe pesquisadora da unidade escolar. A diagramadora que é vizinha da escola, que abraçou o projeto também por causa disso. Então, assim, é gestão participativa para onde a gente vê. Só espero que quem leia o livro entenda que não foi um dia de foto, um dia de imagem, um dia de experiência, né? É uma construção, documentação de um processo de construção longo, fundamentado e documentado. O que a escola inteira fez na horta, como a horta foi criada, é o livro da horta da Pedra Rins. Se a escola aceitar visitantes, eu acho que uma pessoa podia vir aqui para ver o quão incrível é a horta. Quando a gente vê uma foto, a gente nem lembra como era o pátio. Imagina, esse espaço aqui como era, a gente já não lembra mais. Ficou no passado, mas a gente teve um registro para lembrar a gente que a gente não pode deixar voltar atrás. Os maiores aprendizados é que ninguém faz nada sozinho. E que quando a gente trabalha em coletivo, a gente trabalha com um sonho comum, ou com muitos sonhos se potencializando, a gente constrói coisas assim maravilhosas e potentes. É um projeto realmente emocionante, né, gente? É incrível como a gente consegue, enquanto educador, resgatar a alma das crianças, né? E ver essas crianças tão empoderadas. É bastante inspirador. Então, começamos muito bem essa noite, né? Sem dúvida. Para a gente começar a inserir esse debate, Shashenka, prioritariamente, como esse livro pode ajudar essas crianças na questão do direito à natureza? E eu digo isso porque a gente tem uma pesquisa do Censo Escolar, do INEP, né? 1 em cada 3 escolas do Brasil não desenvolveu nenhuma atividade, né? E a gente vai até falar mais sobre isso, dessa palavra, sobre meio ambiente ou mudança climática, né? Então, você fez o oposto, você desenvolveu. Então, qual é a importância disso para esse direito da criança à natureza tão fundamental? Então, primeiro, não é você desenvolveu, eu desenvolvi com um monte de gente. E acho que esse é o primeiro segredo de qual é o caminho, né?
no final do vídeo fala que ninguém faz nada sozinho. E acho que essa é a receita de início, de você sonha e sonhando junto que acontece, de fato. E essa sua pergunta traz uma outra camada, que é sobre tantas escolas não desenvolveram atividades de educação ambiental ou educação climática. De que tipo de prática a gente está falando? Estamos falando de atividades que foram específicas para uma data comemorativa, para uma pedagogia da data, para um Dia Mundial do Meio Ambiente? Ou estamos falando de uma vivência, de uma experiência, de algo que foi significativo para essas crianças? Foi algo para postar no Instagram da escola e cumprir com a demanda para parecer bonito e mostrar quão ecológicos a gente é? Ou foi para realmente possibilitar às crianças a esse contato, especialmente crianças, eu acho que todas as crianças, ia falar crianças urbanas, mas acho que todas as crianças, urbanas e não urbanas, devem de ter esse direito à natureza. É claro, quando a gente está numa comunidade rural, esse acesso é mais do cotidiano, né? Aconteceu no projeto da horta de crianças que era a primeira vez que tocavam numa minhoca, é a primeira vez que plantavam na terra. Então, assim, que entenderam e acompanharam um ciclo de um vegetal que normalmente consumiam no supermercado. Mas fica essa provocação sobre esse texto de atividade, vivência, experiência, data comemorativa, o projeto ao longo do ano. Perfeito. Marilene, como foi o resgate nesse projeto dos saberes decoloniais? Então, só reiterando aqui o que a amiga está falando, né? Acerca da vivência. Para eles é sempre vivência. Se trata especificamente de vivência. Eles estão ali. Eu não consigo pensar ao longo desses 5 anos com esse trabalho que é desenvolvido com a horta, né? Não é desenvolvido na horta, é desenvolvido a partir da horta. Com a horta, eu não consigo lembrar de uma criança que não queira estar ali, que não anseie por aquele momento, que não fique feliz quando fala hoje é o nosso dia de horta. Então, assim, com eles, a gente consegue fazer um resgate muito grande de muitas coisas, né? Muitos dos nossos trabalhos estão voltados justamente para essa questão, o que se planta, né? Nós tivemos o caderno de receitas, e o nosso primeiro pensamento foi, o que nós plantamos aqui? Então, vamos lá buscar as nossas raízes, resgatar as nossas raízes. Eu costumo falar sempre que o trabalho que a gente desenvolve na horta, as práticas, né, que nós desenvolvemos, nós nunca sai nada como nós planejamos. Sempre as práticas chegam para a gente, né? Então, assim, nesse trabalho também foram chegando os plantios e o trabalho foi surgindo a partir dali, esse resgate de práticas ancestrais, tanto de plantio, né, tanto das tecnologias trazidas pelos antepassados africanos, mas também com aquilo que se planta e aquilo que é levado para a família, aquilo que é levado para o lar. As crianças foram resgatar receitas dentro de casa, dentro das suas famílias, buscar lá com as suas avós, com as suas bisavós, né, que estão cada vez mais jovens, buscar essas histórias. Então, não eram só receitas, eram histórias. E que foram surgindo justamente a partir do pensamento do que a gente estava plantando ali, o que a gente estava trazendo para aquele espaço. E foi o café, foi a mandioca, foi a pimenta, foram tantas outras coisas que fazem parte da nossa história, de buscar, né, essa nossa cultura, essa nossa ancestralidade, e as crianças conseguiram resgatar também isso dentro das suas casas e trazer isso para a escola, trazer essa família para dentro da escola. Maravilha. Estamos falando de uma escola municipal, um JET, né, Pedro Ernesto,
uma escola que tem suas peculiaridades, como o Shashenka diz, né? Mas queria que Tatsu e Gustavo falassem um pouco dessa ideia do laboratório vivo, né? Porque Gustavo é FRJ, Tatsu, né, Fiocruz, né? Por que esse nome, né, que Shashenka, né, e toda a equipe propôs? Como esse nome conecta universidade, escola, comunidade? Então, resgatando um pouco da fala da Shashenka e da Marilene, né, são duas coisas que eu achei muito interessantes na fala das duas, né? Uma do resgate da ancestralidade e outra da questão das datas instagramáveis, vamos botar assim, né? Eu trabalho com saneamento rural, né? Então, esse direito que as crianças têm à natureza, elas já estão perdendo também na área rural, porque eu faço transferência tecnológica, né? Ou seja, ensino as pessoas a trabalhar com água, saneamento na área rural, né? E eu estava implementando um tanque de evapotranspiração na área rural e perguntei para as pessoas, onde nasce o sol? Para a gente poder direcionar o tanque na posição correta. E as crianças não sabiam. Então, se a gente não resgatar, né, não trouxer para dentro dessa escola viva, né, dessa construção coletiva, o resgate da ancestralidade, muito em breve a gente não vai ter semente para plantar, muito em breve a gente não vai ter quem saiba plantar, né? Porque uma das discussões que eu vejo muito no campo é o fato de que os agricultores estão preocupados com quem vai ser a próxima geração a plantar. Porque hoje está todo mundo só no clique, só nos instagramáveis, entendeu? E ninguém sabe mais fazer. As novas gerações que estão no campo, elas não sabem plantar, não sabem cuidar da água. E isso é muito grave, porque isso é retirar das futuras gerações esse direito à natureza que a Shashenka falou. É retirar das futuras gerações o direito do resgate à ancestralidade que a Marilene falou. O conhecimento que é tácito, que é passado verbalmente muitas vezes, de pai para filho, avô e por aí vai, né? Isso, quando você traz para dentro da academia, é fundamental que a gente saia do pedestal de pesquisador e de professores catedráticos e bote o pé no chão, como a Shashenka fez, né? E vamos lá, vamos aprender junto, numa lógica freiriana, como a gente estava conversando mais cedo, né? Vamos para debaixo da árvore, vamos debater qual é a potência dessa fruto-semente, né? Qual é a potência de tudo isso que a gente precisa, inclusive para a nossa sobrevivência, num mundo tão caótico e tão corrido como é hoje, né? Então, tudo isso resgata a importância de um trabalho de sistematização de uma vivência, não de uma atividade, né? Isso eu acho fundamental nesse processo. E vou passar um pouco a falar para o Gustavo, para a gente ter um tempo limitado aqui. E aí, só complementando, né, porque da UFRJ, então, e a Ianca fez a pesquisa dela no NIDES, e lá a gente atua muito com a questão dos laboratórios vivos, que é a gente entender que são laboratórios a partir da experimentação, da inovação. Então, como que a gente vai ter laboratórios que vão para a prática? Os laboratórios vivos são isso, e tem os laboratórios vivos agroecológicos. Então, tem os sistemas agroflorestais, tem as hortas agroecológicas, as hortas pedagógicas. Então, como que a gente vai aprender com a natureza? Então, aí nos saberes decoloniais, o Rufino fala para a gente que as plantas são mestras professoras. Então, é a gente colocar a natureza no centro. E muitas vezes o que a gente está falando há muito tempo de sustentabilidade, vamos cuidar do meio ambiente, mas é como se a gente tivesse separado. E isso vem de todo um processo de separação, né, ser humano-natureza. Então, acho que o grande ganho das hortas pedagógicas é a gente se ver como parte. Então, isso, gente, serve para as crianças e para os adultos, porque a gente, como adulto, também não se vê como parte. Então, eu acho que o livro, todo o processo, ele fala também do envolvimento dos pais, dos professores. Então, foram plantados alimentos que os próprios alunos não conheciam. E aí não sabiam que poderiam comer ou não se abriam para comer. A partir do momento que eles plantam, que eles colocam a mão, que eles tocam, isso entra também na merenda escolar, né? Isso entra dentro da dinâmica da escola. Então, isso é uma grande mudança. E aí, só trazendo essa correlação, porque a gente está falando aqui das hortas pedagógicas nas escolas, mas a Ianca atua com a gente atua em outros campos, que são as hortas pedagógicas nas universidades, nos sistemas de saúde mental. Então, é entender a horta como um processo de reconexão com a natureza, um processo pedagógico e um processo de saúde mental também.
Então, as crianças, quando elas entram na horta, elas estão aprendendo a se socializar, a socializar em grupo, o trabalho coletivo, como cuidar da natureza, se ver parte da natureza. A gente viu no vídeo a criança regando e o outro estava fazendo outra coisa. Então, é um processo de aprender a lidar com o coletivo e de integrar todas as partes. Porque quando a gente foi para a escola, e aí grande parte de nós, a gente aprendeu a sentar em linha, como a gente está aqui, e receber os conhecimentos em caixinhas. Então, a horta ela permite essa conexão dos conhecimentos, né? Como que a gente vai aprender matemática a partir das sementes, a partir de contar as sementes. Então, como que a gente pode aprender de outras formas. Então, essa é a ideia dos laboratórios vivos e das hortas pedagógicas. Passo aí. Muito bom. Agora, imagina isso em um contexto de retomada de aulas presenciais em meio da pandemia da Covid. Como cada um estava, com que medos e a necessidade de estar em lugares abertos, arejados. As crianças e a gente também estava com dificuldade de interagir entre pares, né? Planejar entre pares. Então, a horta possibilitou esse trabalho terapêutico também, curricular, mas terapêutico também. A gente fez coisas que talvez nunca imaginamos, como, por exemplo, ter que passar álcool nas pás, né? Se alguém me falasse isso um tempo antes, que eu ia ter que fazer isso dentro do protocolo de ação, nunca ia imaginar algo assim. Ia falar, não, lavamos com água e sabão já é suficiente. Mas era parte do requisito para a gente poder estar dentro de um contexto educativo, né? Sim, perfeito. O Daniel Munduruku, que esteve aqui no nosso encontro de educadores, ele falava, Gustavo, uma coisa que ele falava, eu sou o próprio rio, né? A minha comunidade entende que eu sou o rio. O meu nome é um nome natureza, né? Então, nós somos natureza, e às vezes isso soa bonito, mas eu vejo esse projeto como algo prático, que a gente consegue aplicar isso, né? Lembro também de Paulo Freire, quando dizia que a sombra de uma mangueira, ele aprendeu, e aí no livro Cartas a Cristina ele fala, que existia o menino que ele foi e o menino que ele não pôde ser. Né? E a pedagogia do Paulo Freire, ao contrário do que se imagina, não é baseada na opressão, é baseada no resgate da infância, da criança. E o trabalho desse projeto é justamente com crianças. Né? Então, como é potente o trabalho de vocês. Então, só salientando aqui, trouxe aqui a memória do Daniel que esteve nesse palco, que eu acho que é fundamental, que esse debate já aconteceu aqui e está sendo agora, né, recolocado. E o Gustavo tem um livro intitulado Somos Natureza. Fala isso. E nessa lógica das crianças também, né, um ponto que me tocou muito quando fui fazer a filmagem com a Xaxenca lá na escola, né, foi que crianças que já eram egressos da escola pararam no muro e pediram, tia, tem semente aí que eu quero plantar? Ou seja, é um sinal claro de que efetivamente mudou a vida das pessoas, né? Mudou a vida das próximas gerações, no sentido de ter essa conexão maior com os frutos, com as sementes, com a vida, né? Como um todo. Isso foi muito emocionante para mim naquele momento. Assim como eles levaram também muitas mudas, muitas sementes para lá, né? Cada dia eles apareciam com uma novidade. Todo dia tinha uma mudinha lá e a gente tinha que dar um jeito de plantar aquilo ali. Às vezes era coisa que não dava nem para plantar, porque era algo que ia ficar assim, monstruoso, ia quebrar o chão, não ia caber. A gente tinha que dar um jeito de modificar aquele pensamento. E eu queria só colocar também, eu estou aqui, vocês falaram, eu fico aqui processando as coisas na cabeça, né? O decolonial. Eu estou aqui com o decolonial na cabeça. E eu estou pensando aqui no Negro Bispo, né? Que ele fala que não é decolonial, é contracolonial. E é isso que nós fazemos ali na horta. O contracolonial é aquilo que é nosso, é resgatar aquilo que nós já temos, aquilo que é nosso e resgatar isso com eles, né? Essa pedagogia que você mencionou é a pedagogia da liberdade, né? Da criança ter a liberdade de estar ali tomando a frente, porque, no final das contas, eles tomam a frente de tudo. Nós somos mais conduzidas, né, do que conduzimos. Perfeito. Eu queria também que vocês falassem um pouquinho dessa ideia, desses conceitos que vocês trazem no livro, né, da agroecologia e da ecopedagogia. São dois conceitos
importantes, mas que todo mundo ouve por aí, mas não entende muito bem. E eu acho que seria o momento adequado da gente entender, principalmente, o que é agroecologia, dessa diferença, que é uma diferença teórica, né, da agroecologia com a ecologia, com a sustentabilidade, né? E aí eu queria que a gente só esclarecesse um pouquinho esses conceitos. Quando o pessoal lê o livro, né, já vai ter um sumário ali, já vai ter, né, Eu vou começar pela ecopedagogia, depois passo também a voz para que os outros possam também falar. A ecopedagogia é um conceito latino-americano, né? Ele vem de Moacir Gandotti e Gutiérrez y Prado. É a pedagogia da terra, é a pedagogia da cidadania planetária. E parte de entender que temos uma vida cotidiana e que a gente se desconectou desse contato com a natureza, com o que acontece, com esse sentido, com essa muda com esse fruto. Vou dar um exemplo do que aconteceu com a professora Maria Priscila, que está sistematizado no livro. Um aluno foi de viagem de final de semana e trouxe um presente para a professora, um fruto de cacau. Professora baiana, cacau era super significativo para ela. Ela poderia ter pego esse fruto, guardado na bolsa e o negócio acabou. E ela teve a sensibilidade de perceber que as crianças tiveram interesse no fruto. E a partir desse interesse no fruto, ou da muda que chega, você desenvolve uma pesquisa. Você desenvolve uma pesquisa com as crianças e vê que isso está rendendo, você vai avançando e o negócio vira projeto. E no caso do fruto do cacaueiro, isso virou, graças a Mina Gimênia, que teve a sensibilidade de ver que a gente estava nesse projeto, trouxe galhos do cacau da casa dela. Então, fomos no laboratório de ciências observar inflorescências do cacau, e isso já se foi para o lado de ciências, e produção textual, na escrita do que eles estavam percebendo. E a Gimena trouxe frutos do cacau para a gente degustar, e aí a gente, a partir da degustação, plantou a semente, e tudo a partir do que foi surgindo no cotidiano. Então, trouxe o conceito, mas, sobretudo, trouxe o exemplo, a prática, o que a gente viveu. Gustavo, você quer falar da agroecologia? Posso falar um pouquinho e passar para o Tatsu? A agroecologia é um campo muito vasto, mas ela está falando da gente aprender novas formas de plantio, de comercialização, onde a gente aprende com a natureza. Então, bebe aí um pouco das artes pedagógicas, mas fala num sentido mais macro e mais amplo, né? Então, como que a gente pode plantar de uma forma diferente, a partir de consórcios, como que a natureza pode se fortalecer nesse processo de plantio, né? Então, como que a gente pode aprender outras formas de plantio e reaprender, que já vem da nossa ancestralidade, onde a natureza nitrifica o próprio solo, né? Os nutrientes vêm da própria natureza, mas não para aí. Então, a agroecologia ela fala de alimento para todos, ela vai falar de soberania alimentar, que a gente tem alimento para todas as pessoas. O que acontece diferente é a forma que a gente distribui esses alimentos focada no lucro. Então, como que a gente poderia plantar, distribuir, comercializar de uma forma diferente, onde teria alimento para todos. Então, é um dos horizontes também da agroecologia, que seria a soberania alimentar, a segurança alimentar. Tatsu, quer complementar? Desculpa. Então, eu olho para a ecopedagogia e para a agroecologia e vou inserir mais um item, né? A permacultura, a cultura da permanência, né? Eu olho para a agroecologia e vejo muito uma disputa dentro do campo da política, né? Onde você cria, efetivamente, caminhos para que o alimento chegue na mesa da cidade, né? E sem desrespeitar a vivência do homem do campo. Então, isso é muito positivo, mas é dentro de um contexto ainda muito urbanocêntrico, né? Porque a lógica é trazer alimento para a mesa da cidade, né? E, com isso, eu olho para a ecopedagogia e penso muito na permacultura, que tem mais essa lógica, né, mais anárquica, vamos botar assim, né, contra o sistema, de efetivamente você criar formas de estar dentro da natureza sem competir com a natureza. E isso é fundamental, né? E isso é passado de uma forma muito ecopedagógica, né? Quando você olha para os processos, respeita os tempos da natureza, né? Porque dentro da lógica agroecológica, eu preciso ter
comida na mesa da cidade todos os dias e de todas as variedades. Dentro da lógica permacultural, eu vou comer aquilo que o período me dá, né? Então, tem uma diferença muito grande, e é um aprendizado muito grande isso, né? Eu acho que, se a gente conseguir, como de certa forma conseguimos nesse livro, né, costurar, mesmo que de forma simbólica, né, esses 3 conceitos, você traz muita força e muita potência para que isso se replique nas próximas gerações, né? Que a gente consiga trazer esses conceitos de uma forma mais profunda e mais ampla, né, na mudança de mentalidade das crianças que estão crescendo hoje e tendo contato com esse tipo de estudo, né, de sistematização. Posso só complementar aqui, porque eu vejo muita permacultura junto com a ecopedagogia e com a agroecologia, como o Tatsu falou, que é a gente parar de ver a natureza como recurso hídrico, né? Não é recurso, e é o que você falou, que somos o rio, somos a água, somos a terra. A gente passar a ver a natureza como uma parte, e como que a gente cuida de todas as partes no sistema. Então, a agroecologia, a permacultura, o saneamento ecológico, a ecopedagogia, as hortas pedagógicas, elas estabelecem essa reconexão com a natureza, como que a gente se reconecta na prática para a gente poder mudar a nossa prática, o nosso caminhar. E aí as crianças a gente chegar na nossa base, né? Para que elas também possam mudar os adultos. Então, esse é um projeto que chegou nos pais. Então, não chegou nas crianças, ele chegou em todo o continente daquela escola. As crianças são os nossos polinizadores agora, né? Exatamente. E como se conecta com a ideia de economia solidária, já que vocês levantaram essa bola? Eu acho que a gente poderia esclarecer também, né? Como a agroecologia, a permacultura conecta com a economia solidária. A gente aqui fala de nova economia. Na Casa Firjan bastante esse termo, mas esse termo aqui é pouco explorado. Então, seria o momento adequado da gente falar um pouquinho. Quando a gente está falando de economia solidária, a gente está falando de outras formas de economia e como que a gente vai valorizar as trocas que acontecem, os pequenos comerciantes, os pequenos produtores. E a gente, na verdade, pensa, né, nas grandes plantações, quando a gente está vendo, isso é, na verdade, muito mais uma venda de uma percepção. Porque a gente é abastecido pelos pequenos produtores. Então, a comida que está na mesa são dos pequenos agricultores. E quando a gente está falando de economia solidária, a gente está falando de valorizar outras formas de comércio que não é a gente comprar dos grandes produtores, mas como que a gente vai valorizar os pequenos produtores e como que a gente vai estabelecer vínculos que vão fortalecer esses produtores, aí não só os agricultores, né? Tem várias formas da gente valorizar. Então, outras formas de economia que não estão voltadas para o lucro. Então, a economia solidária, ela também se conecta com a gestão participativa. Como que os empreendimentos eles podem ser solidários, como que eles podem ser coletivos, como que eles podem ser autogestionados e se fortalecer. Aí você está cuidando de todas as partes naquele sistema. E aí os produtores juntos, os trabalhadores juntos, né, quem está plantando junto, essa é a ideia. Perfeito. E vale a indicação do livro do Paul Singer, O que é Economia Solidária. Ele foi secretário, inclusive, de Economia Solidária do Ministério. Sim. E dentro dessa lógica de economia solidária, né, é importante a gente falar também de uma coisa chamada preço justo, né? Porque dentro da lógica neoliberal, né, não existe a lógica do preço justo, existe a lógica do exploratório. Usar o homem como recurso, a água como recurso, a natureza como um todo como recurso, né? Nesse sentido, quando você olha para os preços praticados no mercado, tá? Você compra um pé de alface aqui a R$ 6, R$ 7 numa gôndola de um mercado, mas o agricultor recebe 50 centavos. Onde é que está a justiça nisso? Né? Então, isso é um ponto também que a gente tem que trazer para a discussão, né? Ao passo que também grandes redes como a Rede Hortifruti e outras, né, eles, além de explorar os pequenos agricultores, também exploram áreas de monocultura de orgânico, que você tem uma perda de biodiversidade também, porque não vem numa lógica de uma agrofloresta, onde você tem um consórcio em que você favorece a proliferação da biodiversidade, né? Então, isso também tem que ser olhado nesse processo para se evitar a lógica do sistema se apropriar de termos como orgânico, como uma coisa positiva, quando, se você continuar dentro da lógica neoliberal de produção de orgânico, continua sendo negativa como qualquer outra monocultura. E pensando no conceito das hortas pedagógicas, a gente vê exemplos de hortas que as pessoas ficam super felizes, que estão produzindo não sei quantos pés de alface.
mas eles estão reproduzindo essa lógica, né, de ter, você bota ali um cano de PVC gigante e planta alfaces, e que você vai ter não sei quantos quilos de alface. Você perde a diversidade no cultivo, você perde se conectar com a natureza, entender que existe um ciclo. Eu consigo produzir muito mais rápido o pé de alface. A pessoa conta isso feliz e você não quer deixar a pessoa triste com essa lógica, né? Então, vamos convidar para ler o nosso livro e mostrar um caminho de reconexão com essa natureza, né? E a possibilidade de ter essa diversidade na horta de pássaros que começam a chegar, polinizadores, borboletas, de regeneração do espaço, né? No caso nosso, foi um caso de regeneração do espaço. Até animaizinhos mesmo, como a gambá que surgiu lá no meio da nossa horta. E, assim, para eles foi sensacional. Eles ficavam lá vigiando a gambá que surgiu na horta. E conhecer, né, a diversidade, eles terem essa oportunidade de chegar, encontrar diversos espécimes diferentes ali e chegar um momento em que eles conseguem identificar do que se trata a maior parte deles. Então, talvez essa monocultura não permita isso, né? A criança já sabe o que é um alface, então vai viver a vida conhecendo a alface, mas não vai conhecer outras coisas, né? E nós, adultos, que aprendemos juntos também, né? Eu aprendi muito ali. Falo que eu sempre fui uma pessoa de natureza muito urbana. Olhava assim, o que eu vou fazer? E quando você já está lá, no meio da horta, metendo a mão na terra, quebrando o chão, né? Quebramos muito chão juntas lá. E você vê a alegria deles, a criança que já vem com rótulo e a criança está lá jogada no meio da horta, tomando a frente e mudando a vida dele mesmo enquanto aluno. Porque a criança que muda a vida ali naquela horta, ela está mudando a vida dentro da sala de aula também, porque ela ganha um novo propósito. Perfeito. E esse planejamento dialógico ecopedagógico, né? Surgiu, então, dessas diversas referências? Vocês podem falar rapidamente? Surgiu da troca, surgiu da escuta, da partilha, surgiu de chegar a um território e ter a sensibilidade de não chegar como esse pesquisador no pedestal, e se chegar a aprender. Eu aprendi ali, eu me transformei também nesse movimento, e não cheguei pesquisadora, eu cheguei mãe, de fato, né? Todo isso começou comigo como mãe voluntária nas escolas, quando minha filha era bem pequena. E eu me apaixonei e falei, isso tem que ir para a minha vida profissional. E aí entrei no mestrado no Unides, que me abriu a porta e consegui dar uma cambalhota na minha vida profissional. E se tornou profissional, mas, de fato, isso é um projeto que nasce da maternidade, nasce desse querer compartilhar com minha filha momentos de qualidade, não terceirizar o cuidado e estar junto. E a partir de uma vivência permacultural no Uruguai, que também mudou muito minha cabeça e que me trouxe esse olhar à natureza, que talvez, às vezes, por estar em um centro urbano, a gente vai perdendo e se desconectando. Perfeito, perfeito. Realmente é lindo, né, ver essa disposição para o coletivo, né, dessa comunidade estar participando desse projeto com tanta força. É um exemplo de como a escola pode estar inserida, né, num fazer pedagógico, e um fazer tão fundamental para o nosso tempo, né? A gente aqui não está discutindo pouca coisa. O Instituto Alana acabou de lançar um livro, um guia, né, Escolas Baseadas na Natureza, e vocês trouxeram para uma escola municipal, né, essa escola baseada na natureza, porque hoje a sustentabilidade, a diversidade ambiental é um ativo econômico para muitas escolas, né? A gente aqui dialoga com diversas escolas e, às vezes, é um privilégio. E vocês romperam com essa lógica, né? Então, é importante também a gente estar atento a isso aqui nesse debate, na hora das perguntas, né, de como esse projeto também rompe com algumas lógicas hegemônicas aí vigentes, né? A gente está indo para a parte final do debate, para já abrir para o público. E se enraiza, né? Como um rizoma, este projeto hoje também está em outras escolas, né? E temos aqui professoras do EDI Rubem Braga, que a gente também está ali. Estamos também na Bilio Borges. Então, assim, ele, como um rizoma, como uma bananeira, ele está se expandindo
e disseminando, e esperamos que por meio do livro chegue a outros lugares, né? Com certeza, e vai chegar. Hoje todo mundo vai ter acesso ao livro, inclusive, né? A gente daqui a pouco vai dar um presentinho. No processo de construção dessa horta, me chamou a atenção, e a Xaxenka falou muito da pandemia, né? A ideia de romper com a lógica da terra como cova e tratar a terra como berço. Queria ouvir um pouquinho sobre isso, porque eu acho que cada um aqui que é educador viveu a pandemia e viveu muito o momento da cova, né? Como transpor isso? Como vocês conseguiram? Eu fiquei muito curioso para entender isso. Então, isso foi o que me chocou profundamente, porque em espanhol não existe essa história de cova e verso ser a mesma palavra para vida e morte. E a gente voltou da pandemia e aí os professores, as professoras e as crianças, abre aí uma cova. Eu falei, como assim? Não. E aí a gente começou a ressignificar, e quando começamos a construir os canteiros, a gente aproveitou para a analogia de uma cama mesmo. Cada canteiro era como se fosse uma cama, e a gente preparava o canteiro com galhos, como se fossem as molas de um colchão, o adubo, como se fosse o lençol, o bercinho, e o cobertor era a fibra de coco. Então, a gente estava semeando vida, né, em um tempo onde a gente teve muitas perdas. E há vários autores que discutem essa analogia, essa dicotomia, né, essa diferença de palavra cova versus berço. É isso, acho que respondi, não sei se alguém quer complementar, porque eu gosto muito de falar. Um dos lugares preferidos, né, das crianças é o berçário. É o chamado berçário da horta. Eles adoram aquele espaço. Você está falando de berço, eu estou lá lembrando do berçário, lá com as mudinhas. Quem é da educação infantil conhece bem essa palavra, berçário. Muito bom, muito bom. Outra coisa que chamou atenção, né, a gente está falando da horta como uma inovação, e vocês chegaram a usar o Arduino, né, para transformar simples canteiros em territórios educativos complexos. Por que chegar no Arduino e por que dialogar com essa tecnologia? Foi mais usado na Abílio Borges, com a professora articuladora da Abílio Borges, para trazer a parte tecnológica digital, né? E um dos problemas que as escolas têm com as hortas é a parte da irrigação, especialmente no berçário. Porque o bebê planta precisa de um cuidado, assim como o bebê de várias espécies, de uma quantidade de água específica. Água em excesso, mata. Água na falta, mata. Então, assim, ter a dose certa, no tempo certo, por vezes atrelado ao currículo, é um pouco complexo. Na Escola Municipal de Pedro Ernesto, no início do projeto, tinha um rodízio para irrigação, onde as turmas eram responsáveis por irrigar. Mas conforme a horta foi crescendo, esse rodízio, em lugar de demorar 15 minutos, demorava 40 minutos. E isso se complicou, isso está sistematizado aqui no livro. Então, agora, um novo sonho para esta escola, e eu acho que para outras escolas, e em tempos de JETs, de espaços tecnológicos, acho que é possível, sim. É possível um reaproveitamento de água pluvial, sonho muito com isso. A gente poder reaproveitar a água de chuva para poder irrigar. No EDI Rubem Braga, esse sistema de Arduino não chegou por meio dos alunos que são da educação infantil, e sim por uma parceria com o professor Vinícius, que é do Cefet, que trouxe alunos da extensão para desenvolver o projeto de irrigação automatizada. Então, a universidade de mãos dadas para que o projeto ande, né? Maravilha. Está aí alunos da robótica presentes ou não, e pessoas que estão nos escutando, né? Com certeza podem participar do projeto. Fica o convite. Então, Giovanni, e isso é interessante, que remonta também àquela nossa conversa sobre tecnologia. O que é tecnologia social? Né? Que ela tem muito mais a ver com o processo em si e não com a tecnologia embarcada no processo. Né? Então, quando você traz o Arduino para resolver um problema prático da horta, né? Significa que você construiu coletivamente a solução
buscando os parceiros certos e ouvindo também as necessidades do território, que no caso era a escola. Né? Então, a gente tem que sair um pouco dessa lógica de que a tecnologia social é uma tecnologia de baixo custo e simplória, né? Ela pode ter muita tecnologia embarcada, depende da forma como você utiliza ela, se é para alimentar o sistema ou se é para alimentar o humano, a sociedade e a natureza. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente trazer esse conceito de tecnologia social com esse viés do que realmente é uma tecnologia social. Eu acho que o Gustavo pode complementar alguma coisa. Eu acho que só trazendo, a gente está falando de tecnologia social, a gente vê a horta pedagógica como uma tecnologia social, né? Então, como uma tecnologia que ela é construída não para, mas como ela é construída com as crianças, com os professores, com a escola e com os pais. E aí a Ianca já trouxe isso, né, de aguar as plantas a partir de rodízios, a partir de todo esse processo, que aí a gente está falando de uma gestão participativa. Então, é aprender a partir da horta pedagógica como uma tecnologia social, e aí isso depende do contexto. Então, o Arduino, nesse contexto, ele foi bom. Em outro contexto, pode não ser importante, né? Pode ser que seja melhor os rodízios. Então, isso depende de cada escola, depende de cada contexto. Inclusive, o livro, ele não é uma fórmula, vai e faça assim. Na verdade, é uma reflexão para que a gente possa compreender práticas pedagógicas, que elas possam ser adaptadas a cada escola, a cada contexto, a cada comunidade, porque a gente precisa lidar com aquelas pessoas daquele lugar. Um outro ponto que eu falei muito com a Ianca, a gente fala de faça com quem quer fazer com você. Então, a gente não tem que querer envolver, mas quem quer se envolver nessa prática? E aí foi uma prática que veio de uma mãe pesquisadora da academia, era um projeto de mestrado, com uma escola, com uma diretora, com uma direção que queria o projeto. E isso faz uma grande diferença. Então, o processo de tecnologia social, ele também precisa ser desenvolvido com os grupos, com as comunidades, com as pessoas que queiram se apropriar, que queiram construir aquilo junto. Então, a gente fala muito desse processo. E aí o Arduino ele ganha espaço porque fazia sentido para quem estava levando a solução e para quem queria receber a solução. Então, para a gente não entrar nessa perspectiva também de que o Arduino é bom para qualquer contexto. Não, qual o contexto daquela escola, qual o contexto daquela comunidade? Né? Tem escolas que têm a comunidade muito presente, muito próxima, interagindo. Tem escolas que estão mais fechadas e que a comunidade não tem nem espaço para entrar. Então, a gente precisa entender aquele contexto, quais as possibilidades, e que mesmo com todo mundo junto, isso veio muito da força da Xaxenca, trazendo no começo e puxando muito bonde para depois as pessoas chegarem, só para a gente não também entrar naquela dimensão como se fazer tecnologia social é simples, gestão participativa é simples, nada simples. Desafios enormes, é muito difícil a gente fazer um processo que a gente queira promover um envolvimento coletivo. E muitas vezes esse envolvimento coletivo ele vem depois de um tempo. E muitas vezes as pessoas primeiro começam criticando. Então elas vão criticar tudo. O canteiro não era ali, não era para usar aquele material, não era para fazer assim. Vão roubar a hortilha. Você vai fazer um espantalho? Tá louca? Como vão roubar assim? ele. Virou capa do livro. Então é isso. Começa com uma resistência. Então como que a gente envolve? Né? Como que você permeia esses processos? Então, assim, a gente está falando aqui, parece muito fácil, não é. Né? E, normalmente, precisa ter uma pessoa muito envolvida. E também é importante falar isso, porque a gente tem o programa Hortas Cariocas, a gente tem esse desenvolvimento nas escolas, mas, assim, aí o professor tem que dar aula e depois, no tempo livre, cuidar também do processo. A gente tem uma professora voluntária que fez isso acontecer e que articulou e integrou todos os outros professores. E isso faz uma grande diferença. Então, a gente também tem que semear outros tipos de política pública, onde você percebe e entende que tem que ter um professor para a horta, que vai articular com os outros professores. Né? Então, a gente sair daquela ingenuidade, daquele olhar romântico, de que tudo se resolve fácil e rápido. Não é assim. E assim como o colaboratório tem um professor articulador para o colaboratório, a sala de leitura tem um professor para cuidar da sala de leitura, a horta também precisa de um professor que tome conta disso, que idealize junto com os outros professores a parte pedagógica, que articule a parte do manejo, que não é simples, que é complexo. E aí temos o Pablo, que está aqui, que está com a gente. Então, assim,
valorizar, né? Não pensar que é tudo simples e aí a natureza faz. A natureza faz muito, 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 mas precisa de uma articulação por trás. Com certeza. Não, e é importante também lembrar, né, do que a gente está falando da coletividade, né, e de como as pessoas de base são importantes, né? Não é só as pessoas que estão encabeçando o processo. Daí eu queria aqui nesse momento, peço licença, para homenagear o hortelão, né, e a Maroca que fez toda a diagramação, né, gente? Muito bom estar aqui com vocês, ouvir vocês, partilhar a angústia com vocês, porque a gente está na mesma. Então, a gente trabalha com movimento social e explicando para os alunos como fazer tecnologia social, gestão participativa, e isso é na prática. Então, a gente tenta trazer essa prática para a sala de aula. E aí, só trazendo um pouquinho de esperança, assim, no Moodle que a gente tem um projeto de extensão, que é o Ecopontos, que é os alunos irem fazer extensão junto com as escolas para a gente promover hortas. E o que a gente vê é que sem o cuidado, sem os professores, sem a direção envolvida, não acontece. A Jaxenca teve um bom consórcio de direção, de recurso e de muita vontade para fazer acontecer. Professores também, professores, famílias, pais, crianças, tudo isso, né? E então a gente tem esse projeto que está acontecendo isso e a gente só está em 2 escolas, porque a gente sabe que não dá para fazer em várias. E aí, numa das escolas, foi interessante também que ela falou, a gente está com essa questão da horta comunitária. É uma horta na escola, uma escola na Rocinha, que a comunidade participa. Então, a comunidade também faz os manejos juntos. Então, foi uma articulação com o contexto. É um outro contexto onde a comunidade consegue fazer parte e comer alimentos da horta, e com isso tem cuidado. Então, a gente tem que entender o contexto de cada local. E que, sim, é uma questão de política pública. E pensando em contextos, por vezes, participar de um trabalho de uma horta comunitária no bairro, talvez não seja um caminho, dependendo da escola e do contexto. Porque, por vezes, simplesmente sair, atravessar o muro da escola, implica uma burocracia, em uma autorização para sair. Quando a gente vai, nosso quintal é o mangue, né? O mangue da lagoa. Cada vez que a gente quer fazer alguma prática no mangue da lagoa, é todo um pedido que a gente tem que fazer de fato, porque a gente está com crianças, né? Estamos com uma turma de 30, 35 alunos e tem uma responsabilidade. Então, tem que escrever um projeto para fazer um passeio. Um projeto do tipo, me convença que vocês merecem sair para fazer essa aula, essa visita de campo. Queria também ressaltar, assim, eu estou olhando para cá, para essa imagem aí do livro. Essa imagem que vocês estão vendo não é a mesma imagem que existia lá em 2021. Era um território árido, com um chão duro, compactado, um chão que tem as características daquele chão lá da lagoa, só que ainda mais porque foi um solo bastante aterrado. Então, não foi fácil virar isso que vocês estão vendo aí, essa floresta que está aqui atrás de mim. Não foi um trabalho de um dia, né? Foi um trabalho de muito tempo, de 2021 para cá. São 5 anos de trabalho para virar isso aí. Que, se vocês observarem no começo do vídeo, era o que tinha, aquele chão ali sem nada. Então, assim, não é uma visão romântica a respeito do trabalho, não existe nenhuma visão romântica, porque a gente sabe o peso que é, como é difícil. Eu, enquanto professora, eu sei o quanto é difícil unir a sala de aula com a horta e enxergar aquilo ali não como um trabalho a mais, né? Não é o planejar para a horta, mas é o planejar com a horta, é o planejar a partir da horta. Tem que, sim, ter vontade, porque para você inspirar essa vontade no seu aluno, você tem que dar exemplo, ele tem que olhar para você, nós somos os espelhos deles, então eles têm que olhar e enxergar essa vontade em você, essa vontade de trabalhar, esse estar ali, eles têm que enxergar isso em você, para que eles também se afetem, né? Não existe educação sem afeto. Todos os professores têm esse olhar, têm essa vontade? Infelizmente, não. E, assim, a verdade é que nós não vamos conseguir mudar
o pensamento de adultos, né? Nós já somos adultos, temos os nossos pensamentos formados e vamos mudar se quisermos. Mas, assim, o deles, sim. E ressaltar essa questão da política pública. Nós somos formiguinhas. Eu, a professora regente, ela, a professora articuladora, nós somos formiguinhas fazendo trabalhos de formiguinhas. Só que as formiguinhas estão lá na escola fazendo o trabalho delas, né, com vários formigueiros que estão enormes. Então, nós fazemos a nossa parte e plantamos a nossa semente com eles, com as crianças, que é efetivamente o que foi dito aí, né? Que é quem amanhã vai estar olhando para aquilo ali, vai estar cuidando, vai estar dando a continuidade, né? Porque se a gente for pensar que se a gente sair vai acabar, a gente nem começa, né? Começa para quê se vai acabar? A Marilene já me chamou professora articuladora, só vou fazer essa observação. Não sou voluntária, não sou concursada pela prefeitura, é um trabalho de pesquisa no território. Mas é isso que a gente está lutando, né? Para que sim exista um professor articulador da horta nesse espaço, para que esse espaço seja consolidado ao longo do tempo. E respondendo à pergunta dela sobre como a gente... Não foi uma pergunta, foi uma afirmação sobre a questão de quando eu não estiver mais, a pesquisa vai acabar. Já fui emendando, né? Foi o mestrado, agora o doutorado, e virá o pós-doutorado também, né? Mas, sei lá, tenho que voltar para o Uruguai, o que vai acontecer com essa horta? Eu acho que uma parte foi como a gente idealizou o espaço, como a gente plantou esses canteiros com espécies que eles fossem transformando, né? De um deserto, como dizem as crianças no vídeo, a uma horta, e de uma horta a uma agrofloresta. E essa é nossa eterna discussão com o Pablo, porque a gente fala sobre molhar, e ele fala, não molhamos tanto, porque a gente não pode acostumar tanto as plantas com a água. A gente tem que acostumar elas como está o ecossistema, e nesse plantio de diferentes níveis de plantas. Então, assim, a gente está preparando ele, de fato, os canteiros. No caso da Pedro Ernesto, os canteiros não foram edificados, então cada tijolo está colado um do lado do outro, pensando assim, no pior cenário possível, eu volto para o Uruguai, a gente tira os tijolos e a gente tem pelo menos uma floresta ali. Mas eu espero que isso não aconteça, e esse livro vem para isso, vem para documentar uma história, e como a diretora fala, esse livro vem para mostrar que a gente não pode voltar atrás. E esse é meu sonho, acho que o sonho de todos os que estamos aqui, e espero que agora também seja o sonho de vocês. Posso lançar? Pode. E aí a gente tem, nesta etapa do edital, a proposta era termos um vídeo de divulgação, que vocês já viram, e o livro em formato digital. Mas a gente não quis ficar só nisso, então a gente imprimiu alguns exemplares específicos e temos o QR Code para disponibilizar. Um exemplar específico vai ficar aqui na casa. Então já aproveitamos. Palmas! Temos uma biblioteca aqui, gente. Para a biblioteca da casa, que todo mundo possa consultar. E para vocês, pensando em sonhos como sementes, a gente trouxe sementes para distribuir, para que cada um leve, porque a gente precisa tocar, né? Então, assim, para que cada um leve um saquinho com os seus sonhos e com o QR Code que dá acesso ao livro, para que disseminem esta ideia e criem suas próprias hortas, seus próprios laboratórios vivos. É isso. Obrigado. Só o Tatsu tem alguma palavra final, Tatsu? Só para a gente finalizar, que coitado, ele não falou, gente. Eu acho que, mais uma vez, falando de tecnologia social, né, eu acho que isso aqui também é uma tecnologia social, uma forma de construir conhecimento de forma coletiva. Então, assim como seu irmão, eu também nasci engenheiro, por isso eu fiz engenharia. Eu precisava de um título para poder ser engenheiro, né? E eu acho que é importante, sim, a política, mas é importante isso que você reconheceu. Reconhecer os talentos, para que a gente possa identificar quem são as pessoas que podem efetivamente cuidar das hortas. Mesmo entre as crianças, mesmo entre os professores, tem pessoas que têm mais talento, né, para uma determinada atividade. Então, reconhecer isso, valorizar a fala de cada um, valorizar o conhecimento de cada um, as habilidades de cada um é fundamental para que esse fruto, que essa semente dê frutos e consiga prosperar, né, e efetivamente se transformar numa política social que beneficia a todos nós, né? Principalmente as gerações que estão por vir aí. Obrigado, Tatsu. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora. Oi? Posso quebrar o protocolo? Pode. A gente, a partir de 2023, a gente participou de um processo de certificação do selo ODS Educação.
Primeiro com a dissertação do mestrado, auxiliando a FRJ no processo de certificação. E aí, em 2024, a Escola Municipal Pedro Ernesto foi certificada com esse selo ODS Educação, o Cefet também. E aí chegou a Gra, que acabou de voltar do evento, e trouxe, neste ano passado, 2025, a gente conseguiu certificar as 3 escolas, e o Cefet também com essa pesquisa nos territórios. Então, queria aproveitar e agradecer a Gra que pegou nossas placas, porque a gente não teve recurso para ir. E é mais um caminho para mostrar de como a gente pode sistematizar nossas práticas e mostrar a potência delas para muitas esferas, para que a política pública não se enxergue a partir do que a gente está fazendo no território. Maravilha, maravilha. Parabéns novamente, projeto lindo. Que só está semeando vida.